Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma paulada de dividendos que o Banco do Brasil poderia destravar para os investidores. Para o investidor que está pensando na recuperação da rentabilidade do Banco do Brasil, pode abstrair um excelente dividendo, superando inclusive acima de R$ 10 por ação, que nas cotações atuais de BBAS3 você poderia absorver um dividendo de 48%. E não somente isso, agora com essa queda do Banco do Brasil, ele poderia estar muito barato. E para você que pensa numa retomada da ação mais para frente, o banco poderia dobrar na cotação e se valorizar no longo prazo acima de 300%. Então já fique comigo até o final, que eu vou revelar aqui um segredo sobre Banco do Brasil que poderia fazer com que o agronegócio desse uma reviravolta. E a gente sabe que o Banco do Brasil, ele é muito ligado ao agro, pessoal, ao preço das commodities agrícolas. Então, se o agro reagir, o Banco do Brasil poderia trazer um retorno bem expressivo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e claro que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal, representando 36,68% da carteira total. Essa grande posição que eu tenho aqui nas ações do Banco do Brasil foi constituída há um certo tempo. Certo tempo que eu digo já um tempo de médio prazo, porque quando eu comecei na bolsa, que foi ali em meados de 2022, o Banco do Brasil foi a minha primeira ação que eu acabei comprando com bastante consistência. Tanto que quando a gente pega aqui meu portfólio no longo prazo, o Banco do Brasil, né, foi responsável por trazer grande parte dessa rentabilidade. Perceba aqui, ó, que eu tô com uma rentabilidade de 95% numa lupa de 4 anos, o que é assim uma rentabilidade bem acima da média. Mesmo com essa atual crise, por eu ter pago muito barato pelas ações do Banco do Brasil, eu tô com uma rentabilidade muito boa, tá? Perceba aqui, ó, 95% numa lupa de 4 anos, né? Desde 2022 para agora, eu estou com 18% ao ano na média. Então, caso o banco recupere, essa rentabilidade poderia subir ainda mais. E claro, pessoal, a novela do Banco do Brasil já não é de hoje, tá? Vamos ver aí quais serão os próximos capítulos, né? A gente sabe que o Banco do Brasil tá sofrendo no resultado, alta de inadimplência, queda da rentabilidade, porque o produtor rural, pessoal, já vou simplificar aqui para vocês, o agro está em crise. A crise do Banco do Brasil se resume a agro. Eu vejo pessoas falando, mas o banco está sofrendo a parte de pessoa física, não é somente o agro. É verdade, o banco está sofrendo a parte de pessoa física, só que, pessoal, isso está vindo diretamente do agro. Então, o agro está contaminando as outras carteiras do Banco do Brasil, porque na parte de pessoa física tem clientes do agro. Então, assim, essa parte de pessoa física não está ligada somente para alta renda ou para uma pessoa ali, né? Um cliente de média renda, tá ligado pro agricultor que vai ali na pessoa física e pega empréstimos junto ao Banco do Brasil e não paga. Então, assim, a crise de inadimplência se resume mais para o agronegócio, tá fazendo com que o lucro do banco desabe no curto prazo. O lucro do Banco do Brasil estava ali numa alta de quase 40 bilhões e hoje recuou para seus 15 a 20 bilhões, uma queda bem abrupta do seu resultado em pouco tempo. Então, assim, pessoal, o agro ele tem essa ciclicidade por conta do quê? Por conta do preço das commodities. A gente pega aqui nos últimos 10 anos o preço da soja, que acaba sendo uma das culturas do Banco do Brasil. Perceba que o preço que a gente está observando hoje da soja é o mesmo preço observado quando o banco estava lá em crise em 2020. Então perceba que quando a gente teve uma disparada no preço da soja por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, fez com que o preço dos fertilizantes subissem, o Banco do Brasil nessa época teve um boom, porque o agro viveu um dos melhores momentos da sua história naquela época, tá? Então vale ressaltar isso aí para vocês. No momento que o agro está bombando, o Banco do Brasil tende a trazer aí resultados absurdos, inclusive pagar dividendos como nenhum outro banco paga. Por isso que o momento de você começar
a ficar de olho no Banco do Brasil é justamente nessa época onde está tendo dificuldade, onde está tendo crise, né? Ó, em 2020, por exemplo, o lucro do banco foi de 13 bilhões. Em questão de 3 anos, o lucro do banco saltou de 13 bilhões para mais de 33 bilhões. Isso aqui é uma alta em apenas 3 anos. Você vê como o Banco do Brasil é cíclico, né? Porque em pouquíssimo tempo o lucro saltou 153%. Você dobrou seu lucro líquido numa lupa de 3 anos. Será que o mesmo não poderia se repetir, né? Caso o agro entrasse aí numa espiral de recuperação? Então você não pode ser um mega pessimista para sempre. Você tem que ser razoável nas suas análises. Você tem que olhar para o que aconteceu com o banco no passado e a probabilidade da gente estar vivendo mais um ciclo passageiro, que é o que está acontecendo agora. Então, assim, o agro nessa dificuldade, para você que tem paciência de esperar, pode ser uma oportunidade olhando para o médio prazo. Pablo, quanto seria esse médio prazo? Ah, pessoal, 3 anos ou mais, tá? Para o Banco do Brasil voltar a ter um resultado pujante, já que o ápice da crise já está sendo agora em 2026, muito provável que para 2027 em diante o banco já volte a ter uma retomada, como aconteceu no passado. Veja o que aconteceu com o Bradesco. O Bradesco teve uma crise que se iniciou em 2022, teve seu ápice no final de 2022 e acabou melhorando, né, o resultado para 2024. Então perceba assim, um bancão desse tamanho demora de 2 a 3 anos para voltar a ter um resultado interessante. A sua preocupação não é essa, tá? Isso aqui a gente já sabe que é cíclico, o agro também. A sua preocupação como investidor é pagar barato, é você pagar um preço que valha a pena o carrego das ações do Banco do Brasil na sua carteira. Porque uma coisa é você pagar caro. Pagar caro, pessoal, de fato eu já teria vendido, já teria desovado essas ações, tá? Porque quando você paga caro numa empresa de commodity, o seu retorno vai ser muito baixo. Porém, quando você paga barato, abaixo do que aquela ação realmente deveria valer, o seu retorno no longo prazo será alto. A prova viva disso, vamos pegar aqui o Banco do Brasil numa lupa de 34 anos. Eu estou utilizando aqui o site da Coifin, tá? Muito bom esse site, super recomendo para vocês. Pessoal, pegando aqui o Banco do Brasil, né? Desde 1995, o banco proporcionou uma rentabilidade nos últimos 34 anos. O banco deu 38% ao ano na sua média. E pegando desde os anos 2000, o banco proporcionou uma rentabilidade aí, ó, aproximada de mais de 28% ao ano na média. Então perceba que o Banco do Brasil foi uma máquina de geração de valor. Imagina você gerar 30, 37, 28% ao ano por 30 anos. Por isso que o preço faz diferença. Agora para o investidor que paga caro, ó, vamos supor que você pagou aqui em Banco do Brasil, né? Mais ou menos em 2010. Ó, seu retorno não está sendo tão alto, de apenas 10% ao ano, porque o preço que você pegou é um preço consequentemente alto. Agora, para quem já paga barato, já consegue ter retornos superiores. Por isso, pessoal, muito cuidado com o preço que você paga. Ele vai ser o principal fator. Ó, para quem pegou aqui, ó, lá de 2016, né, até mais ou menos aqui, ó, mais ou menos ali na época de 2019, que foi, né, consequentemente um boom do Banco do Brasil para quem pagou barato, olha a rentabilidade desse investidor, tá extremamente alta. Então perceba que o momento que você compra faz muita diferença. Tá bom, Pablo, mas qual seria esse momento? Claro que nada se trata de recomendação. Na minha opinião, depois de estudar Banco do Brasil profundamente, a sua ciclicidade, o banco, por ser muito exposto ao agro, ele é uma empresa cíclica. Essa é a verdade que a gente precisa aceitar. Por isso que, para mim, comprar as ações do Banco do Brasil com uma visão de longo prazo faz muito sentido quando as coisas não estão indo bem. Ah, Pablo, posso fazer pequenos aportes? Poder você pode, né? Quando as coisas estão voando. Mas se você quer fazer grandes aportes, dispõe de um grande volume de capital, é melhor você comprar quando a situação não está boa. Pelo menos essa é a minha visão. Nada se trata de recomendação, claro, mas é o que eu faria com a minha carteira de investimentos. Hoje o Banco do Brasil está negociando por um preço sobre valor patrimonial de apenas 0,62, o que é muito baixo. Por quê? Geralmente em bancos cíclicos, quando o mercado está pagando um PVP abaixo de sua média histórica, denota de que ele enxerga risco. Então o mercado já está precificando um cenário ruim para o Banco do Brasil. Qualquer recuperação que aconteça, mesmo que seja módica, já poderia fazer o preço da ação disparar. E detalhe que o pessoal não fala para vocês, mas o patrimônio líquido do Banco do Brasil cresce no longo prazo. Então esse patrimônio de 191 bilhões, daqui a 3 anos, vamos por 3 anos. Por que 3 anos? Porque a gente espera que daqui a 3 anos o banco tenha recuperado a sua rentabilidade. Vamos supor que o patrimônio cresça 9% ao ano numa lupa
né, de mais ou menos ali 3 anos. Então, daqui a 3 anos, o patrimônio líquido do Banco do Brasil pode ser de 250 bilhões. Qual que seria o VPA por ação do banco? Vamos observar. Basta você pegar 250 bilhões, supondo daqui a 3 anos, e dividir, né, pelo número de ações. Então, o Banco do Brasil poderia ter um valor patrimonial de R$ 43, fazendo com que hoje, apenas para ele ser cotado no seu VPA, ele teria que dobrar na cotação numa lupa de 3 anos, que já poderia te trazer uma rentabilidade bem interessante. No pior dos cenários, ele seria cotado pelo valor patrimonial. Então você já vê um banco aí com potencial de upside violento. E hoje cotado por um preço sobre valor patrimonial, supondo a base de R$ 43, ele estaria cotado por 0,46 vezes o seu valor patrimonial, olhando para daqui a 3 anos. Sabe quanto que o banco poderia dar somente em valorização se ele dobrasse na cotação daqui a 3 anos, supondo o fechamento do gap do valor patrimonial, que não seria nada algo irreal, ele poderia dar 21% ao ano na média, isso só em valorização. Porém, a gente se esquece que com o banco retomando a rentabilidade, o lucro pode voltar para 30 bi. Por exemplo, hoje ele está lucrando ali seus 3,3 bilhões por trimestre. Então, na verdade, né, ele poderia trazer um lucro igual ao do da pandemia. Porém, se esse lucro dobrar no curto prazo, ele pode voltar a lucrar 26, 30 bilhões. Então, na verdade, hoje ele estaria por um PL, supondo a queda da inadimplência, de 4,5. Se você dividir sobre 4,5 e voltar aquele payout de 45%, o dividend yield do Banco do Brasil pode ser de 10% ao ano. E se você soma com uma valorização de 21% ao ano no papel, mais uma taxa de crescimento, porque o lucro do Banco do Brasil cresce a uma taxa média de longo prazo de 10% ao ano, basta você fazer 1 menos payout vezes o ROI. O ROI médio do Banco do Brasil é de 15%. Então ele cresce essa taxa de 10%. Logo, somando com 31%, você teria um retorno embutido na ação do banco de 41,5% ao ano na sua média. Fora que a gente não conta com outro fator, que é o trigger do Ibovespa. Se a bolsa acabar decolando e o agro reagindo, o Banco do Brasil poderia subir muito mais do que 100%, como já aconteceu no passado. Nos ciclos em que o Banco do Brasil fica bem barato, só vou pegar a cotação padrão. Olha quanto que ele subiu. Subiu mais de 300% no último ciclo que a gente teve de alta. Porque aqui a gente teve dois fatores. Melhora operacional do banco, que veio ali de uma crise severa em 2016, queda na taxa Selic e, consequentemente, tá, entrada de capital estrangeiro no país. Então, bolsa subiu, resultado do banco melhorou e esses dois fatores conjunturalmente trouxeram uma pressão forte compradora nas ações do banco. Então, ele simplesmente dobrou por 3 em uma lupa de apenas 3 anos. Será que esse cenário não poderia se repetir? Porque naquela época, a gente tinha um valor patrimonial muito parecido como o de hoje, 0,60 a 0,50. O lucro líquido também estava bem amassado, cotado em 8 bilhões, até menos do que o atual. Agora o banco está lucrando ainda um pouco mais do que aquela época. Então, assim, se esse cenário repetir, para quem pensa para o médio prazo, poderia ser um banco que vai te trazer muita valorização e dividendos. Não para o agora, mas sim se você olha aí para, né, 3 anos ou mais. Porque lá para 2019, a bolsa ficou cara, bem esticada. E o Banco do Brasil ficou avaliado por 1,5 vezes o valor patrimonial. Como a gente viu, se daqui 3 anos R$40 será o seu VPA por ação, R$43, imagina que ele seja cotado por 1,5 vezes o seu valor patrimonial, 1,57. Ele poderia valer R$67 daqui a 3 anos, o que te traria um potencial de alta de 237% na cotação. Se você somar dividendos, pode ter um retorno de mais de 400%, te trazendo uns 40% ao ano. Então perceba que hoje sim, olhando por essa lupa, o Banco do Brasil já se encontra barato. Outro indicador que mostra que talvez as ações do Banco do Brasil estejam muito baratas é o PL esticado. O PL alto em ações cíclicas denota fundo do poço. E se você usar o Graham futuro, o Graham, pessoal, ele funciona muito para essas ações mais cíclicas, né? Vamos pegar aqui, ó, 22,5, supondo a recuperação do banco para uma lupa de 3 anos, o LPA pode voltar para o seu 5,23. Então, 22,5 vezes 5,23 vezes valor patrimonial daqui a 3 anos de R$43, supondo um crescimento médio de 9% ao ano na sua base de VPA, você tem um preço justo na ação de R$71. Então, na verdade, pela lógica do Ben Graham, observando daqui a 3 anos ou mais, o Banco do Brasil
teria um potencial de alta de 255% na cotação. Por isso que eu acho o banco barato e é por isso que eu tenho como maior posição, tá? Por quê? Porque eu acredito na recuperação do banco. Se eu não acreditasse mais na recuperação do Banco do Brasil, com certeza eu já teria diminuído minha posição, tá, pessoal? Porque assim, uma coisa é você ficar com uma ação que vai se recuperar e a outra não. O Banco do Brasil se recupera porque ele é um banco cíclico, assim como os outros, e é um banco extremamente necessário, né? Na economia brasileira, porque se o lucro continuar baixo por muito tempo, até mesmo o governo federal poderia ser prejudicado, e até mesmo a BB Seguridade, porque a BB Seguridade depende dos canais do Banco do Brasil para realizar suas vendas, né, de seguros prestamistas, seguro rural. Então o banco ficar restritivo na concessão de crédito por muito tempo poderia prejudicar outras empresas coligadas. Então, assim, a recuperação é fato que vai acontecer. A questão é quando e o seu custo-oportunidade. Porque uma coisa é o preço que você paga e, né, o que você está disposto a esperar. Eu estou disposto a esperar, porque o preço que eu paguei foi muito baixo. Seria diferente a minha situação se eu tivesse pago caro. Em vez de eu que pagou caro, próximo do valor patrimonial, talvez pode fazer sentido mais para frente realizar alguma venda, até na tentativa de você conseguir recalibrar essa rentabilidade no futuro. Mas assim, pessoal, isso é muito subjetivo, tá? Eu prefiro ficar parado. Agora tô comprando? Não tô, porque eu tô focando em outras. Mas Pablo, se você dispusesse de mais capital, você compraria nessas cotações? Nada é recomendação? Sim, eu compraria, porque eu acho o Banco do Brasil barato e minha tese com ele seria de valorização mais dividendos futuros. Pretendo continuar sim com uma posição bem relevante, porque acredito que o banco está passando aí por um momento pontual que é totalmente reversível, algo muito parecido com o que o Bradesco aconteceu no curto prazo. Mas também tenho que assumir, minha visão com o banco é de longo prazo porém eu estou fortalecendo em outras, porque se eu tivesse totalmente concentrado no Banco do Brasil neste momento mais delicado, a minha carteira estaria completamente ferrada, não em desvalorização, mas sim em dividendos, né? Porque o banco vai pagar um yield muito baixo. Então, se meu patrimônio total tivesse nele, eu ia receber um provento muito baixo. Ainda bem que, como eu tenho aí posição no Itaú, né, que acaba sendo igual ao Banco do Brasil aqui em termos percentuais, BR Partners, BB Seguridade, Petrobras e Vale vão pagar proventos altos para este ano, que acabou compensando esse tombo aqui do Banco do Brasil. Meu yield médio ainda está de 9 a 10% ao ano projetado para este ano. Então, esse é o interessante de você também ter outras quando as suas principais estão passando por crise, né? Porque aí pelo menos você consegue tapar o buraco enquanto aquela empresa não se recupera. Aí quando o banco recuperar, de fato vai ser só sucesso, né? Porque eu já tenho aí um preço bem baixo, posso realizar mais umas compras e consequentemente posso abstrair uma boa rentabilidade. Essa é a minha visão com o Banco do Brasil. O que resume o Banco do Brasil hoje é o agro. Agro recuperou, o banco pode voltar com toda a força mais para frente. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Como falei, continuo firme com o Banco do Brasil e eu comprei muito Banco do Brasil para meados de 2022. Desde lá para cá, eu comprei, mas comprei pouco, tá? Acabei comprando ali 2 a 3%, fui comprando de pouquinho. Quando bateu ali o valor patrimonial desde 2024, eu não fui fazendo compras massivas de Banco do Brasil, tá? Fui comprando bem devagar, mas antes dessa época, quando o banco estava como está agora, por metade do valor patrimonial, eu fui realizando compras fortes. E acertei, né? Por isso que eu sempre respeito comprar bancos cíclicos, empresas cíclicas abaixo do valor patrimonial, para que minha rentabilidade não seja prejudicada no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!